Você já teve a sensação de que está preso a algo que não consegue explicar? Como se toda vez que sua vida começasse a andar, alguma força invisível puxasse você de volta. Você luta, ora, tenta mudar, mas parece que tudo se repete. As mesmas perdas, as mesmas doenças, os mesmos fracassos. E no fundo você começa a se perguntar, será que isso é só azar? Ou existe algo espiritual me aprisionando? Deixa eu te dizer com clareza, existem maldições que passam de geração em geração. Elas não são invenção, são reais. Mas a boa notícia, existe uma oração que pode quebrar tudo isso para sempre. Se você sente que carrega pesos que não são seus, comente agora, essa geração termina em mim. Porque esta mensagem pode ser a libertação que sua linhagem esperava há anos. Imagine carregar uma mochila cheia de pedras. Você nunca colocou nenhuma delas ali. Vieram do seu pai, da sua avó, dos seus antepassados. São traumas, pactos, abusos, vícios, rejeições, falências, doenças que se repetem. Isso tem um nome, maldição hereditária. E sabe qual o maior engano do inimigo? Fazer você pensar que isso é normal, que sua vida será assim para sempre. Mas Deus não te criou para repetir histórias quebradas. Ele te criou para ser o ponto de virada, o elo que muda tudo. Se você deseja romper com esse ciclo hoje, escreva: eu sou o elo que vai quebrar a corrente. Porque quando você reconhece o que está te prendendo, você começa a ser livre. A história que eu vou te contar agora não é ficção, é real. Uma mulher chamada Rebeca chegou ao limite. Desde a infância, ela viu sua mãe sofrer com depressão profunda. Sua avó havia se suicidado. Tias com vícios, homens que abandonaram o lar. Nada dava certo na família. Casamentos que acabavam cedo, filhos afastados. E ela, mesmo crente, sentia um peso inexplicável dentro de casa. Vivia cansada, doente, com medo, como se algo a perseguisse. Foi em uma madrugada que tudo começou a mudar. Ela estava sozinha, ajoelhada, e orou com uma sinceridade que nunca tinha sentido antes. Deus, se existe algo na minha linhagem que não vem do Senhor, quebra agora. Se você quer fazer essa mesma oração, declare nos comentários: quebra toda a maldição da minha família, Senhor. Naquela noite, Rebeca teve um sonho. Ela via correntes enormes presas às suas costas, e uma por uma, começaram a se soltar. Vozes gritavam, portas se fechavam, mas ao mesmo tempo, uma paz inexplicável tomava conta do lugar. Quando acordou, ela sabia. Algo espiritual havia mudado. A partir daquele dia, ela começou a ver transformação. Sua saúde melhorou. O relacionamento com o marido foi restaurado. Seus filhos passaram a dormir tranquilos. Mas o mais importante, ela se sentia leve, livre. Pela primeira vez na vida, ela se sentia limpa espiritualmente. Se você quer viver essa mesma libertação, comente: Senhor, eu quero ser livre como Rebeca. Agora escute com atenção. Nem toda dor que você sente é sua. Nem todo peso que você carrega foi você que escolheu. Existem fardos espirituais herdados e eles só são quebrados no mundo espiritual. Não adianta terapia, conselho ou remédio. Precisa de confronto espiritual. Precisa de clamor. Precisa de autoridade no nome de Jesus. É por isso que hoje, neste vídeo, vamos declarar juntos que toda maldição vai cair por terra. E você não vai apenas ouvir essa mensagem. Você vai se posicionar. Você vai orar comigo. Vai crer comigo. Vai romper com tudo que tenta te amarrar ao passado. Se você está pronto para esse rompimento, escreva: a partir de hoje, minha história muda. Existe um poder que muitos esquecem. O poder da renúncia espiritual. Quando você declara com a boca e crê com o coração, o céu se move. É por isso que agora mesmo antes da oração final, eu quero que você feche os olhos e diga com fé: Senhor, eu renuncio toda maldição hereditária. Tudo que não vem de ti, eu rejeito.
Eu sou livre em nome de Jesus. Essa declaração já começa a quebrar o invisível. Ela rasga contratos antigos, rompe pactos que foram feitos sem o seu consentimento. Escreva nos comentários: eu renuncio toda a herança espiritual negativa. Esse é o primeiro passo para a sua nova vida. E se você está sentindo que algo está acontecendo aí onde você está, não ignore. Há arrepio, vontade de chorar, sensação de alívio. Isso é o Espírito Santo tocando onde palavras humanas não alcançam. Não é emoção, é libertação. Você não está assistindo a esse vídeo por acaso. Esse é um chamado divino, uma intervenção do céu. Compartilhe esse vídeo com alguém da sua família agora. Talvez essa pessoa esteja vivendo o mesmo ciclo e hoje, juntos, vocês podem quebrar esse mal para sempre. E se você quer continuar recebendo orações fortes, palavras de libertação e mensagens que tocam a alma, se inscreva agora mesmo no canal. Ative o sininho e curta este vídeo, porque os próximos episódios vão te guiar por um caminho de restauração completa. Sua família vai sentir, sua casa vai mudar e sua descendência será abençoada. Você não é vítima da sua linhagem, você é o início de uma nova geração. Você já notou como certas histórias se repetem dentro da sua família? Casamentos que não duram, filhos que se rebelam, doenças que atravessam gerações, falências constantes, pessoas com grandes sonhos que nunca saem do lugar. Tudo parece diferente na superfície, mas por trás, o mesmo padrão. Como se algo estivesse empurrando cada geração de volta para o mesmo buraco. Isso não é coincidência, isso tem nome. É cadeia espiritual. E hoje, neste vídeo, estamos aqui para quebrar essas correntes. Porque quando uma geração se levanta com fé, o inferno inteiro tem que recuar. Se você quer ser essa geração, escreva nos comentários agora. Começa em mim, termina comigo. Muitos não entendem o poder das palavras proferidas no passado. Talvez alguém da sua família tenha feito pactos, declarações ou acordos espirituais sem saber as consequências. Maldições não são apenas feitiçaria, às vezes são palavras. Um pai que repetiu: você nunca vai ser ninguém. Uma avó que disse: na nossa família, ninguém é feliz no amor. Declarações que viram sementes malignas, lançadas sobre a identidade das próximas gerações. Mas você não precisa carregar esse peso, porque existe uma palavra mais poderosa que todas as anteriores: o nome de Jesus. E é nesse nome que hoje, com autoridade, nós vamos cancelar todas essas declarações. Comente agora mesmo: eu cancelo todo decreto negativo sobre minha linhagem. Deus te escolheu para ser a rachadura na muralha, a ruptura no ciclo. Você pode até ter nascido em uma casa marcada por dores, vícios e ausências, mas não é obrigado a morrer dentro dela. Deus é especialista em usar os improváveis. Ele pega os esquecidos, os rejeitados, os feridos e os transforma em libertadores de suas famílias. Moisés foi assim, Gideão foi assim, José foi assim, e agora pode ser você. Se essa palavra está mexendo com seu espírito, escreva com fé: eu fui chamado para libertar minha geração, não por orgulho, mas por propósito. Vamos falar sobre cura interior? Porque muitas das prisões que enfrentamos hoje nasceram de feridas antigas, palavras que ouvimos na infância, rejeições que nunca cicatrizaram, situações traumáticas que deixaram buracos dentro da alma. Essas feridas, se não tratadas, viram portas para maldições espirituais, porque o inimigo se alimenta de dor não resolvida. Mas hoje, Deus quer tocar exatamente nesses lugares. Se você sabe que ainda carrega feridas da sua infância, comente: Senhor, cura o que eu escondi. Essa oração pode ser o início da sua reconstrução. Existe um poder espiritual que poucos conhecem: a intercessão por gerações passadas. Você pode orar e pedir perdão pelos pecados dos seus antepassados. Você pode quebrar alianças que eles fizeram. Sim,
Você pode ser a ponte entre o que foi e o que ainda virá. Daniel fez isso na Bíblia. Ele confessou os pecados do povo, mesmo não sendo culpado diretamente, porque quem carrega consciência espiritual carrega também responsabilidade. Se você está disposto a orar pelas suas gerações, declare nos comentários: eu me coloco na brecha pela minha família. Nesse momento, talvez você esteja sentindo uma luta interna, pensamentos dizendo: isso não é para você, sua família não tem mais jeito, você nunca vai mudar. Essas vozes são ecos de maldições tentando resistir. Mas escute, toda resistência maligna começa a cair quando você se posiciona com fé. E você já começou. Você está aqui assistindo, declarando, orando. O céu está em movimento. O que começou como um vídeo pode terminar como um divisor de águas na sua história. Se você crê nisso, escreva: essa palavra é minha resposta. Agora eu quero te convidar a fazer algo simbólico. Pegue um papel e escreva nele tudo o que você não quer mais herdar. Medos, padrões, vícios, pensamentos, escreva tudo. E depois que este vídeo acabar, rasgue esse papel. Declare: isso termina aqui. Porque às vezes é preciso uma ação visível para ativar uma mudança invisível. Se você vai fazer esse ato profético, comente: estou pronto para romper. Esse é mais do que um gesto, é um decreto. E se tudo isso está mexendo com você, não vá embora sem se conectar com esse canal. Inscreva-se agora, ative o sininho, curta este vídeo. Porque esse não é um conteúdo, é uma missão. Toda semana, orações serão liberadas aqui para te fortalecer, te guiar e te lembrar de quem você é no reino de Deus. Compartilhe esse vídeo com 3 pessoas da sua família. Talvez elas também estejam presas em ciclos que só serão quebrados através da sua coragem. Você já reparou como existem certos nomes que carregam histórias pesadas? Famílias onde quase todos os filhos se perdem, onde ninguém prospera, onde o amor vira dor. Nomes que, quando são ditos, trazem lembranças de vergonha, sofrimento, tragédias. Talvez o seu sobrenome esteja marcado por isso. Talvez você tenha ouvido alguém dizer: nessa família é sempre assim. Mas hoje Deus está dizendo: essa sentença vai ser anulada. Porque você não carrega apenas o nome da sua família. Você carrega o nome que está acima de todo nome: Jesus Cristo. Se você quer trocar o peso do seu sobrenome pelo poder do nome de Jesus, escreva nos comentários: minha identidade está em Cristo. A maldição de gerações funciona como raízes invisíveis. Você pode cortar os galhos, pode mudar de cidade, pode casar, estudar, até se afastar da família, mas se a raiz continuar viva, ela cresce de novo. A única forma de romper com isso é indo direto à origem espiritual. Você precisa arrancar a raiz, e só o Espírito Santo pode fazer isso. Mas ele só age quando encontra alguém disposto. Disposto a encarar a dor, a história, as falhas do passado. Disposto a dizer: eu não aceito mais isso na minha linhagem. Se você é essa pessoa, declare com fé: arranca a raiz, Senhor, por completo. Deus nunca nos chama para sermos vítimas das gerações passadas. Ele nos chama para sermos curadores, restauradores. Você pode ser a resposta das orações da sua bisavó. Você pode ser o milagre que sua família nunca viu. E sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde houve destruição, haverá reconstrução. Mas tudo começa com uma decisão. A decisão de parar de repetir e começar a redimir. Comente agora: eu sou o recomeço da minha história. Diga isso com fé. Diga isso com ousadia, porque sua boca tem autoridade. Vamos entender algo importante. Maldições espirituais não quebram sozinhas. Elas precisam ser confrontadas. E o confronto exige coragem, exige jejum, exige oração direcionada, exige discernimento e, principalmente, exige santidade.
Você não pode quebrar maldições vivendo em pecado. Você precisa estar posicionado, alinhado com a palavra, disposto a andar na luz, mesmo que custe. Se você está pronto para viver em santidade e romper de verdade, escreva: consagro minha vida, Senhor. Isso é mais do que uma frase. É um pacto. E agora eu quero te contar mais uma história. Um jovem chamado Marcos. Desde os 12 anos, sentia uma opressão forte em casa. Pesadelos, brigas constantes, um peso no ar. Ele descobriu que o avô havia feito parte de rituais ocultos. Pactos que ninguém na família falava sobre. Por anos, a vida dele foi marcada por doenças misteriosas, insônia e vícios. Até que um dia, alguém o convidou para assistir um vídeo como este. Foi ali que tudo começou. Ele orou, chorou, fez renúncia, jejuou. E hoje é pastor, casado, pai de 2 filhos e todos livres. Se você crê que sua história também pode virar um testemunho, escreva: minha vida será um milagre contado por gerações. É importante entender, nem todo peso que você sente é psicológico. Existe cansaço espiritual, existe opressão silenciosa, existe bloqueio que só a oração destrava. Por isso, neste exato momento, comece a declarar com a boca o que você quer ver na sua vida. Diga em voz alta: a minha casa será conhecida como lugar de bênção. Minha geração será cheia do Espírito Santo. Toda maldição está quebrada em nome de Jesus. E agora, escreva nos comentários: declaro libertação total sobre a minha casa. Não apenas pense, fale, escreva. Libere isso no mundo físico e espiritual. E talvez você esteja se perguntando: mas será que isso serve para mim? Será que tenho fé o suficiente? Será que Deus vai me ouvir? E eu te digo, se você está aqui, é porque o próprio Deus te trouxe. Isso não é coincidência, isso é misericórdia. Ele viu sua dor, ele viu sua luta, e ele está te dando a chance de ser livre. Não ignore esse momento, não perca esse chamado. Compartilhe esse vídeo agora com alguém da sua família. Mesmo que essa pessoa ainda não entenda, plante essa semente. Deus vai fazer o restante. E se você quer continuar sendo fortalecido com mensagens que libertam, orações que quebram cadeias e palavras que curam feridas antigas, inscreva-se agora mesmo no canal. Ative o sininho, curta o vídeo. Aqui você vai encontrar alimento espiritual real, direto, profundo e verdadeiro. Porque o que está acontecendo com você agora é só o começo. Agora é hora de entender algo fundamental. Você tem autoridade espiritual para quebrar o que te prende. Não por merecimento, não por perfeição, mas por herança. A palavra diz que em Cristo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso significa que tudo o que ele conquistou na cruz, libertação, cura, redenção, restauração, também está à sua disposição. O inimigo quer que você se esqueça disso. Ele quer te manter como vítima. Mas hoje, essa mentalidade precisa morrer. Porque quem entende que é filho, começa a orar com autoridade de filho. Se você está assumindo sua identidade em Deus hoje, escreva com ousadia: eu oro como filho, não como escravo. Vamos falar sobre repetição de pecado, porque uma das formas mais sutis de maldição espiritual é o padrão que se repete: pornografia, adultério, vícios, ira, descontrole, manipulação. Você promete que vai mudar, chora, se arrepende e cai de novo. Mas o problema não é só a sua vontade fraca. O problema pode ser espiritual. Pode haver um espírito familiar que visita gerações e que precisa ser expulso em oração. Você precisa se levantar como alguém que entende que não está lutando contra carne ou sangue, mas contra potestades espirituais. Comente agora: eu rompo com todo o espírito familiar em nome de Jesus. Você não precisa conhecer toda a sua árvore genealógica para ser liberto. Você só precisa conhecer a raiz da árvore da vida, Jesus. Ele já venceu tudo por você. Quando ele gritou: está consumado na cruz, ele estava dizendo:
Toda dívida está paga. Toda acusação está anulada. Toda maldição foi quebrada. Agora é sua vez de tomar posse. De dizer, se ele já pagou o preço, eu não vou viver como se ainda fosse condenado. Se isso fez sentido no seu coração, declare com fé nos comentários. Está consumado também na minha linhagem. Agora eu quero que você pense por um instante. Qual é o padrão que mais te machuca? Qual é o ciclo que mais se repete? Onde está a sua maior dor espiritual? Identifique isso agora. Nomeie isso. Porque o que não tem nome não pode ser enfrentado. Talvez seja a solidão crônica, a autossabotagem, a frieza espiritual, a infertilidade emocional, a instabilidade financeira. Escreva nos comentários com sinceridade aquilo que você não quer mais herdar. Não é exposição, é libertação. Quando você escreve, você ilumina. E quando a luz chega, as trevas perdem força. Preste atenção. A oração que quebrou maldições na vida de Rebeca, de Marcos e de tantas outras pessoas que comentaram neste canal, não foi uma oração bonita. Foi uma oração sincera, gritada do fundo da alma, com lágrimas, com desespero e com fé. E é isso que vamos fazer no próximo bloco. Você vai orar comigo, vai repetir em voz alta, vai declarar renúncia, vai decretar vida. Porque as maldições se quebram na base da verdade, do arrependimento e da autoridade espiritual. Se você está pronto para fazer essa oração comigo, comente agora. Estou pronto para romper com tudo. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora, não por mim, mas por você. Ative o sininho, curta este vídeo e se conecte com essa missão. Aqui não é só conteúdo, é confronto, é cura, é libertação. E se você sente que mais alguém precisa ouvir isso, envie este vídeo para aquela pessoa. Compartilhe, poste no grupo da família. Faça isso como um ato profético, como quem diz: essa palavra vai entrar nesta casa e quebrar tudo que o diabo tentou construir por gerações. O Espírito Santo está preparando o ambiente para algo grande. E o que vai acontecer no próximo bloco será um divisor de águas. Então, se prepare. Se você puder, assista o último bloco com um copo de água ao lado, com o coração quebrantado, porque vamos declarar guerra espiritual e vamos vencer. Não por força, não por inteligência, mas pelo sangue do Cordeiro. Agora é o momento. Você não chegou até aqui por acaso. Não foram apenas palavras que te prenderam a este vídeo, foi o Espírito Santo. Ele te atraiu, te conduziu e te preparou para isso. Este é o instante onde o ciclo termina, onde aquilo que tentou se esconder por anos será exposto e destruído. Então feche os olhos agora, se puder. Respire fundo. Coloque a mão sobre o coração ou sobre sua cabeça. E repita comigo, em voz alta, não só ouvindo, mas declarando com a autoridade de um filho de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante de Ti, não como vítima, mas como herdeiro da Tua promessa. Eu renuncio agora toda maldição hereditária, toda palavra lançada contra minha linhagem, todo pacto feito por meus antepassados sem a Tua vontade. Eu quebro, em nome de Jesus, toda corrente espiritual que me prendia, toda dor herdada, todo vício, toda escassez, toda enfermidade que veio por geração, cai por terra agora, pelo poder do sangue do Cordeiro. Se você repetiu essa oração com sinceridade, comente agora mesmo: o sangue de Jesus me libertou. Porque essa declaração não é só para engajamento, ela é um selo, um ato profético, uma marca escrita no mundo espiritual. Algo foi quebrado, algo foi desfeito, e sua vida nunca mais será a mesma. Agora eu quero orar por você. Deixe-me ser um instrumento de intercessão neste momento. Espírito Santo, visita essa pessoa agora. Quebra todas as cadeias que foram herdadas. Quebra pactos, alianças, palavras, votos, dores antigas.
Onde houver legalidade espiritual, que seja agora anulada pelo sangue de Jesus. Liberta esta casa, esta mente, este corpo, esta alma, que os filhos não herdem o fardo dos pais. Que essa geração seja marcada por cura, graça e favor. Em nome de Jesus, eu declaro, uma nova história começa hoje. Uma nova linhagem espiritual está sendo escrita a partir deste instante. Amém. Se essa oração tocou o mais profundo da sua alma, declare: minha geração está coberta pelo sangue de Cristo, e sinta o peso sendo removido, a atmosfera mudando, a presença de Deus entrando onde antes havia opressão. Agora, preste atenção. O inimigo vai tentar voltar, vai tentar te fazer duvidar, vai dizer que nada aconteceu, mas você precisa se posicionar. Precisa proteger sua casa com oração, jejum e palavra. Precisa romper com amizades tóxicas, hábitos antigos, rotinas que te levam de volta ao buraco. Porque a libertação começa agora, mas a manutenção é diária. Se você está disposto a proteger sua nova história, escreva: eu vou vigiar a minha vitória. E não caminhe sozinho. Este canal é um lugar seguro. Aqui você vai receber palavras semanais para fortalecer seu espírito, oração, direção, consolo, correção. Se inscreva agora. Ative o sininho, curta este vídeo e envie para pelo menos 3 pessoas da sua família, porque o que você recebeu aqui precisa ser compartilhado. Você não apenas foi liberto, você foi levantado para libertar. E antes de terminar, escute isso. A sua linhagem mudou hoje. Seus filhos colherão o fruto da sua oração. Seus netos viverão a bênção da sua renúncia. Você foi o elo forte, o guerreiro, o escolhido. Não importa o que disseram sobre sua família. Deus está escrevendo uma nova história começando por você.